Graças a Deus, eu convido você para abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 4. Nós temos falado nessas últimas semanas sobre família. O tema dessa série de mensagens é Viva a Família. Viver em família e celebrar a família. Coisas importantes que nós precisamos fazer. E a mensagem de hoje, ela tem como tema: ressignifique a sua história. Ressignifique a sua história. E a partir do texto que está em Gênesis, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 7. Gênesis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Diz assim a palavra: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, e desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que você se transtornou em seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Eu gosto daquela tradução que diz assim: o seu desejo será contra ti, e cabe a você dominá-lo. Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações através da Tua palavra poderosa, eficaz e suficiente. A Tua palavra é viva e tem diretrizes para os nossos corações. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Família é o lugar onde tudo acontece. Percebemos que famílias saudáveis geram indivíduos saudáveis, filhos saudáveis, pessoas saudáveis. Ao mesmo tempo, famílias desestruturadas e sem saúde, elas geram indivíduos, às vezes eu diria como enfermos emocionalmente. Quando eu digo famílias desestruturadas, eu não estou falando da estrutura familiar pai, mãe e filhos. Eu estou falando de uma estrutura emocional. Eu estou falando de uma estrutura espiritual. Quando uma família não tem uma estrutura, um equilíbrio na estrutura física, emocional, espiritual, a gente vai ter ali uma família desestruturada. A gente vai ter uma família, porque às vezes você pode ter uma família que não tem ausência do pai, ou tem ausência da mãe, ou os avós entraram aí em cena, mas eles conseguem gerar uma vida emocional lá dentro muito positiva. Porque assim, eu imagino que essa estrutura, que eu chamo de estrutura familiar, seria mais ou menos uma corrida com barreira, porque todos nós temos dificuldades na nossa construção de vida. Mas eu imagino que seja uma corrida com barreira. Algumas famílias parece que têm mais barreiras. Elas sofrem um pouco mais nesse processo. Algumas famílias, elas têm uma dificuldade maior de chegar aonde deveriam chegar. Por causa dessa desestrutura, por causa dessa falta de estrutura emocional e espiritual que as famílias elas podem dar. Eu não estou falando de composição.
Eu estou falando daquilo que você vai se tornando por dentro no decorrer da caminhada. Porque a gente já viu que pessoas com muitas dificuldades, elas podem chegar em bons lugares e chegar bem. Você já viu pessoas que tiveram dificuldades terríveis, perderam um pai na infância, perderam a mãe na adolescência, e mesmo assim elas tiveram uma carga emocional tão boa, tão abençoadora, que chegaram bem. E você vai ver gente que às vezes teve uma estrutura tão positiva, de composição familiar, mas chegaram no final e não chegaram bem. Né? Carregaram tudo isso e foi muito difícil. Esse texto ele nos fala da primeira família. A primeira família instituída. E essa família foi instituída há milhares e milhares de anos. E a Bíblia é um livro impressionante, porque por mais que conte histórias de famílias com muito mais de 4.000 anos distantes da nossa realidade, mesmo com esse nível temporal, ela continua produzindo ensinamentos profundos para a nossa realidade hoje. E é por isso que eu quero convidar você a olhar para a história de Adão e Eva, Caim e Abel, e trazer lições e trazer verdades para a sua vida, para que a sua vida seja uma bênção e para que a sua família seja construída com raízes profundas, para que a sua família seja construída numa estrutura muito boa e seja abençoadora. Até porque tem um provérbio chinês que diz que quando as raízes são profundas, não há razão para temer o vento. Raízes profundas, elas solidificam a nossa vida, elas dão sentido à nossa estrutura, elas nos dão força para permanecer em pé, inclusive quando os grandes ventos baterem à nossa porta. Eu gostaria de convidar você a ressignificar a sua história hoje. A olhar para a sua história, a refletir a sua história a partir da realidade da cruz do Calvário, a partir da realidade da bênção de Deus e da palavra de Deus. Porque como nós já dissemos algumas semanas atrás, Deus ama a família é uma instituição divina, Deus ama a sua família, Deus ama aquilo que você está construindo, e Deus quer abençoar aquilo que você está construindo. Agora, eu não posso contar com a bênção de Deus se eu não estou fazendo as coisas da maneira certa. Então eu quero convidar você para que você olhe para esse texto e você entenda como que você pode dar um sentido, uma razão e um significado abençoador para a sua vida e para a sua família. Primeira lição que eu quero compartilhar com você é: conheça a sua história. Porque o final dessa história é muito difícil. Porque você que já leu esse texto, você sabe que no final dessa história, Caim mata Abel. Um irmão mata o outro. E eu tenho no meu coração que Caim matou Abel justamente porque ele não conhecia a sua história. Porque ele não tornou algo relevante a história dele, a construção dessa história. Porque você é fruto de um contexto e você é fruto de uma história. Você ainda tem essa história em construção. O texto nos fala de Adão e Eva. Adão e Eva se relacionaram, começa dizendo o texto, que eles se relacionaram e tiveram filhos, tiveram 2 filhos. Os 2 nasceram dos mesmos pais, foram gerados em momentos diferentes, em contextos distintos e construíram histórias diferentes. O texto diz que Abel se tornou pastor de ovelhas, enquanto Caim se desenvolveu como agricultor. Porque é assim na nossa casa. Filhos são diferentes. Você cria filhos com a mesma estrutura, debaixo de uma mesma realidade, dos mesmos princípios, mas é muito possível que eles sejam completamente diferentes um do outro. Um vai ser agricultor, o outro vai ser pastor de ovelhas. Fazer coisas distintas, coisas distantes, gostos distantes, realidades completamente opostas. Um é mais bravo, o outro é mais feliz. Um acorda de mau humor, o outro acorda sorrindo. E não tem explicação para isso. Não dá para falar assim, aliás tem várias, mas não dá para falar assim, eu criei igual, não era para ser assim. Porque filhos são diferentes. As realidades são diferentes, mas mesmo em realidades diferentes, nós precisamos entender e construir a nossa história. Caim
ele recebe esse nome da sua mãe e do seu pai. E eu não sei se você sabe, o primeiro filho se chama Caim, e Caim tem um significado. O nome Caim significa canto fúnebre. O nome Caim pode significar também lança de morte. Imagina que o momento em que Caim vem ao mundo é um momento muito difícil para Adão e Eva. Há um contexto, há uma realidade onde ele nasceu. Caim, ele veio ao mundo logo após Adão e Eva serem banidos do paraíso. Eles se depararam com a desobediência, com a serpente, comeram do fruto e eles morreram espiritualmente. Houve um rompimento entre eles e Deus, uma vergonha passou a tomar conta deles. Eles estavam sentindo algo que eles nunca tinham sentido ainda na sua existência. E nesse momento eles se relacionam e nasce Caim. E quando Caim nasce, é muito comum que no Antigo Testamento as pessoas coloquem o nome a partir da circunstância vivenciada. E quando Caim nasce, ele nasce num momento de angústia, de morte. E aí colocam o nome dele como canto fúnebre ou também lança de morte. Já pensou o canto fúnebre? Vem aqui. A tristeza, canto fúnebre é tristeza. Mas depois eles têm Abel. O segundo filho eles dão o nome de Abel. E sabe qual que é o nome de Abel? O que significa? Abel significa filho. Olha que maravilha. Porque o tempo passou. E quando Abel nasce, as coisas já estão mais em paz, eles já estão mais compreensivos da realidade, eles compreendem o que eles estão vivendo, e aí nasce Abel. E o que a gente chama esse menino? Ah, é nosso filho. Põe o nome dele de filho. Porque filho traz a identidade de quem você é. Canto fúnebre, não. Canto fúnebre é triste. Né? Depois você tem Jacó, que Jacó sai agarrado do pé do seu irmão. A gente já falou sobre isso aqui algumas semanas atrás, que ele é o usurpador que tenta tirar o lugar do outro. Aí você tem o Esaú, que é aquele homem do pelo vermelho, porque ele nasce peludo. Aí você tem Moisés, que é aquele que é tirado das águas, porque Moisés ele foi tirado do meio de um rio, porque estava num cesto. E tantos nomes bíblicos que dão sentido para a existência da pessoa. Mas alguns nomes são muito tristes. Tem um nome que é muito comum, tem algumas mulheres que têm esse nome, e é um nome comum, mas Marta. Marta no hebraico significa amargo. Então, toda Marta é amarga? Não. Mas, naquele contexto bíblico, esse nome ele nasce justamente por causa da amargura. Então, os nomes eles vão ter alguma coisa relacionada ao contexto. E os nomes desses dois filhos são muito diferentes, porque eles são pessoas diferentes. A questão aqui não era só a identidade dos meninos, mas o momento em que eles nasceram. Porque foram momentos distintos. E entender o momento é fundamental. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que a vida foi injusta com a gente. Por exemplo, pensa numa família de 4 filhos. Pensa numa família de 4 filhos. Ali o Renan e a Kelly casaram. Tem o Juan. O Renan e a Kelly estão trabalhando, os dois ali, construindo a vida. Aí chega o Juan, é uma alegria só, o Juan chegou. Aí a gente compra roupa nova para o Juan, a gente faz o enxoval do Juan, a gente compra brinquedo para o Juan. E toda vez que a gente sai, a gente vê um brinquedinho, a gente compra para o Juan. Porque o Juan é muito especial, né, Juan? Lógico que é, né? Certeza. Aí, o tempo vai passando, vem o segundo filho. E quando chega o segundo filho, eles estão aí construindo a vida, eles se alegram com a chegada do segundo filho. Mas aí o Juan, ele já olha para o segundo filho e fala assim, esse menino vai pegar umas coisas que são minhas aqui, né? E o segundo filho começa a ficar enciumado. E aí nasce o segundo filho, eles compram coisas para o segundo filho, mas eles não compram tudo, porque algumas coisas eles guardaram do Juan. E aí nasce um segundo menino, eles pegam a roupa que era do Juan, eles dão para o segundo menino. Os brinquedos que eram do Juan, eles dão para o menino.
E aí eles vão dividindo as coisas, algumas coisas compram, outras não, porque ter um menino já não é um negócio simples, ter dois tem custos. Só que aí o tempo passa, vem o terceiro. Aí quando nasce o terceiro, o que acontece? Os pais que tinham um cuidado absurdo em relação ao primeiro, eles já não estão, porque eles já sabem como é a vida. Eu falei igual a chupeta. Gente, a chupeta é fantástica. O que acontece com o primeiro filho? O primeiro filho lá está com a chupeta na boca, a chupeta caiu. Aí a chupeta caiu, aí você pega a chupeta. Aí você vai lá no fogão da sua casa, aí você liga a água, você deixa ali a água ferver. Aí quando a água está fervendo, você joga a chupeta, você deixa aquela chupeta até quase derreter para ter certeza que matou todos os vermes e bactérias. E aí quando você tem certeza, você pega aquela chupeta e põe na boca da criança. Mas aí você espera, porque tem que estar bem fria, aí você põe na boca da criança. Quando nasce segundo, caiu a chupeta no chão. Aí o que você faz? Você dá aquela molhada, vai ali, abre a torneira, molha, aí dá aquela enxugada, sopra, né? E põe na criança. A partir do terceiro, irmão, caiu a chupeta. Você pega a chupeta, dá uma olhadinha, vê se alguém viu, limpa aqui, ó, pá! É bem por aí, acabou. A partir do terceiro não tem mais conversa, não tem mais, vamos, não, o que não mata, engorda, né? Aí a pessoa, a mãe olha e fala assim, se alguém viu, ela fala assim, não, é anticorpos, isso aqui é bom. Né? Gera anticorpos na criança. Por quê? Porque a partir do terceiro filho, daqui a pouco as coisas mudam. Aí chega o quarto filho. No primeiro filho, você tem todas as fotos, você tem foto de semana. Primeira semana, 50 fotos. Segunda semana, 300 fotos. Terceira semana, você vai tirando foto. Quando chega o quarto filho, as fotos que tem foi o filho mais velho que tirou e está tudo tremido. Por quê? Porque quem cuidou mais do último filho é o filho mais velho. Porque aí você vai comprar as coisas e você não compra para o mais novo, você compra para o mais velho, porque o mais velho passa para o segundo passa para o terceiro passa para o quarto. E aí você que é o quarto filho, de repente a mãe ficou desempregada nesse meio do processo, porque já tem 4 filhos, aí ela fala assim, não, eu vou ficar em casa cuidando, aí o marido fica assim, ralando para trabalhar, para colocar, o Renan está ali, trabalha na Chevrolet, aí depois sai da Chevrolet e faz um bico lá não sei aonde, aí no final de semana fica fazendo bico para ver, porque o Juan come bem, né? Aí as coisas vão acontecendo, e aí já tem 4 bocas para alimentar, e aquela loucura toda. Aí o filho mais novo vai crescendo, aí ele vai ver nas fotos do mais velho. Ele fala, nossa, quanta foto, cadê as minhas? Aí a mãe vai mostrar dele tudo tremida, meia dúzia. Aí ele começa a olhar e fala assim, poxa vida, o que aconteceu? Por que tudo que compra para o mais velho, não compra para mim? Por que parece que a vida dele sempre foi mais fácil e a minha mais difícil? E de repente você começa a fazer, porque assim, a criança, ela faz a leitura a partir da idade que ela vive. A criança, ela não faz uma leitura com equilíbrio emocional, dizendo assim, olha, não, realmente, 4 não é fácil. Não, a criança está nem aí. Se tem 4, se tem 5. A pergunta dela é, e eu nessa história? Por que eu não tenho os mesmos benefícios? E de repente um sentimento, ele vai sendo criado a partir da seguinte forma, meu pai e minha mãe amam meus irmãos, mas não me amam. Meu pai e minha mãe, eles amam, eles fazem de tudo por eles, mas não fazem nada por mim. Entender o seu contexto e a sua história é fundamental, porque às vezes a gente carrega essas impressões, e tem muitos adultos que carregam a impressão da infância. Porque essa impressão, essa realidade que a gente compreende, ela é impressa em nós na infância, ela está lá impressa. E a gente vai entendendo a vida desse jeito. Que um teve mais benefício, que você foi injustiçado, que todo mundo olhava para o mais velho com, não, mas ele sempre foi incentivado, eu sempre fui desmotivado. E a gente vai construindo essas histórias a partir de um olhar infantil. Só que quando a gente chega na fase adulta, esse olhar ainda está em nós. E a gente continua se achando injustiçado.
E se você olhar a história de Caim e Abel, é uma história mais ou menos assim, porque Caim ele se sente inferiorizado em relação a Abel. Caim é o filho mais velho, mas ele vê que Abel recebe todos os benefícios. Aliás, Abel é o filho, eu sou o canto de morte. Como pode isso? Quando o pai chega e fala assim, filho, vem aqui, eu chegar para mim e falar, canto de morte, vem aqui. É muito dura essa realidade. E a gente vai internalizando essas coisas e vai se sentindo muito mal em relação a tudo isso. E a gente precisa ressignificar a nossa história, porque de repente os nossos pais não deram aquilo que a gente achou que deveria receber, mas eles nos deram tudo aquilo que ele deveria e podia nos dar. Como um homem que certa vez ele foi procurar auxílio porque ele tinha um problema muito grande internalizado em relação a seu pai. E ele procurou ali um analista e conversou com o analista dizendo, olha, é o seguinte, meu pai, ele foi alguém que deixou uma lacuna na minha vida. Meu pai não participou de nada. Nos momentos mais felizes da minha história, meu pai não estava lá. Meu pai, ele se fez ausente. Meu pai não ligava para mim. E ele nasceu e ele cresceu com esse vazio dentro dele. E o tempo foi passando e esse vazio ele foi aumentando. O pai já havia morrido, ele perdeu o pai, e esse vazio permanecia dentro dele. E ele reclamava, e ele começou a reclamar do seu pai, porque o seu pai não estava em aniversários, o seu pai não estava em momento, na formatura o seu pai não estava. E aí o analista começou a conversar com ele, disse, me conta um pouco sobre o seu pai, o que ele fazia? Não, meu pai tinha uma vendinha. E como é que foi a história do seu pai com o seu avô? Não, a história do meu pai com o meu avô foi muito difícil, porque meu avô era um cara muito duro, meu avô era um cara grosseiro, criado na roça, tudo era feito de qualquer jeito em relação aos filhos, ele queria saber da roça, queria saber do trabalho, colocou meu pai para trabalhar muito cedo. Meu pai muito cedo foi para a roça e meu pai aprendeu a duras penas a trabalhar, meu pai não se sentia amado pelo seu próprio pai. E aí o analista foi ouvindo, falou assim, mas e aí? E o que seu pai fez por você? Não, meu pai, ele lutou para que a minha vida fosse melhor que a dele. Porque assim, meu pai, ele falou para a gente um dia que todos nós tínhamos que fazer uma faculdade. Que a gente seria alguém na vida e que a gente tinha que fazer uma faculdade para ser alguém. E que ele nunca teve essa chance de fazer e que nós iríamos ter. E meu pai, ele trabalhou na vendinha dele, ele acordava cedo, ele fechava essa venda tarde e ele pagava a faculdade. Teve uma época que eu tentei romper com a minha faculdade e quando eu tentei romper, meu pai não deixou. Porque ele falou, você vai ser alguém na vida. E eu via a dificuldade dele, eu não queria terminar a faculdade, porque eu via a dificuldade dele, ele falava assim, não, eu me viro aqui, mas você vai terminar a sua faculdade. E aí o analista falou assim, então quer dizer que seu pai fez de tudo para que a sua vida fosse melhor que a dele? Fez. E você acha que trabalhando numa venda, ele conseguia ter tempo para você? Ele falou, não, era muito difícil. Mas ele transformou a sua vida numa vida melhor que a dele? Ele falou, transformou. E você acha que seu pai não te amava? Ele falou, amava. Amava muito mais do que eu imaginei. Hoje eu estou entendendo o esforço que ele fez. Porque ele entendeu, meu pai entendia que a felicidade, dizia esse homem, meu pai entendia que a felicidade, de repente, era ter uma vida melhor que a dele. E ele conseguiu. Vocês entenderam? Conhecer a nossa história é fundamental. Conhecer contextos. E se Caim olhasse para o seu contexto e falasse assim, eu cheguei num contexto difícil. Mas se eu conversasse com a minha mãe, eu descobriria que a minha chegada foi boa. A minha chegada abençoou a vida deles. A minha chegada, eu cheguei num momento de morte, mas eu cheguei trazendo vida. Eu cheguei num momento difícil, mas a minha chegada, ela foi relevante, ela foi transformadora, porque a ideia é justamente essa, quando nós conhecemos a nossa história, nós temos a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores.
Quando nós conhecemos o contexto do qual viemos e do qual passamos a existir, a nossa história se torna uma história melhor. Porque quem não sabe de onde veio vai ter mais dificuldade em descobrir para onde vai. Quem não sabe o preço pago lá atrás terá dificuldades para valorizar as pequenas coisas que foram conquistadas lá atrás e são vividas hoje. Por exemplo, quando seu filho reclama com você, pai, porque você não comprou aquilo que ele queria, mal ele sabe que você nunca chegou perto de ter aquilo que ele tem. Quantos pais não vivem isso aqui? Talvez seu filho não faça ideia do que foi a sua infância, da dificuldade que você viveu, das lutas que você passou e do quanto você luta para que ele tenha uma vida melhor. Mas você sabe. E para você até entende, você fala assim, eu queria ter estado lá, eu queria estar no aniversário dele, eu queria estar em todos os aniversários dele, mas eu não pude. Eu não pude, porque eu quis tornar a vida dele uma vida melhor, e para isso eu tive que me ausentar. Quantos pais não fizeram isso? E quando o filho compreende essa realidade, ele para de reclamar. Quando o filho compreende essa verdade, ao invés de reclamar, ele passa a agradecer. Deus, muito obrigado pelo pai que eu tive e pelas oportunidades que o Senhor me deu. Talvez o seu pai não tenha sido o melhor pai, o pai mais legal, mais atencioso, mas talvez ele tenha feito tudo o que pôde para que a sua vida fosse melhor do que a vida dele. E louvado seja Deus por isso. Ah, se Caim soubesse que ele chegou num momento tão difícil, mas quando ele chegou, a vida dos pais começou a ficar mais leve, a ponto de quando nasce o segundo filho, eles conseguem chamar de filho. Não é mais canto de morte, porque o sentimento de morte foi embora. E agora é uma sensação de vida dentro da gente. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes a gente vai sentindo peso. Às vezes a gente se acha injustiçado. E quando a gente vai olhar para a nossa história, que bênção. Que bênção. Porque fizeram tudo aquilo que eu precisava. Se você não tivesse os pais que você teve, talvez você não teria o caráter que você tem. Se você não tivesse a história que você teve, se você não vivenciasse o contexto que Deus colocou você, talvez você não tivesse os princípios, o caráter e a capacidade que você tem hoje. E louvado seja Deus por isso. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Segundo lugar, eu olho para esse texto e eu reflito muito sobre a importância de entender e tratar filhos e pessoas com equidade. Porque equidade é diferente de igualdade. Equidade é tratar os diferentes de maneiras diferentes, mas sustentando sobre eles o mesmo amor. Então você que tem filhos, mais de um filho, você sabe, seus filhos são diferentes. Aqui o texto vai dizer que um era agricultor, o outro era pastor de ovelhas. Um, quando foi para trazer oferta, um trouxe frutas, o outro trouxe animal. Eles eram diferentes, os sentimentos eram diferentes. Um trouxe uma oferta com o coração cheio de alegria, o outro trouxe oferta com o coração cheio de raiva. Sentimentos diferentes estavam internalizados neles. Porque filhos são diferentes. Mas você, pai, assim, às vezes eu vejo os pais dizendo assim, não, eu não sei por que meus filhos são tão diferentes, eu tratei todos eles iguais. Irmãos, eles já nascem diferentes. Eles já nascem, tem pais que têm aquela primeira experiência do filho, e quando o filho nasce, é a coisa mais deliciosa do mundo, o menino dorme a noite inteira, todo mundo fala assim, ó, dorme agora, hein, não tem isso? Quando a mulher engravida, aí todo mundo fala assim, ó, dorme agora, porque depois que nascer, você não dorme mais. Aí você fica assim, que história é essa? Aí nasce o filho, a moça fala, não, estou dormindo normal, ele dorme bastante. Menininho bom, calmo, não falam que criança fica chorando, chora nada. E tem umas crianças que é divina, né? Tem umas crianças que vem preparada já. Aí você fica feliz, empolgado, fala, não, vou ter o segundo, é muito fácil. Aí vem o segundo. Aí você se lembra de todo mundo que falou para você dormir. Que você não ia mais dormir se nascesse. Aí o segundo vem e não deixa você dormir uma noite, durante 2 meses. E você está lá acabado, e a hora que ele deita no berço, porque você fica ali com ele no colo. Porque eu acho assim, que isso aí só pode ser um espírito maligno, não é possível. Gente.
Você está ali, ele dorme, está com uma cara maravilhosa. Aí você fala, vai ser profundo dessa vez. Aí você põe no berço, a hora que você vira as costas, não, né? É pegadinha isso, não é possível. E essa criança não deixa você dormir, essa criança não deixa você ter paz. E filhos são diferentes, os sentimentos, as sensações, as dores, as angústias são diferentes. Se seu filho mais velho gosta de ler livro, o do meio gosta de arte marcial, o mais novo gosta de basquete, não adianta chegar no Natal e comprar uma bola para cada um. Não, comprei uma bola de futebol para vocês três aqui. Não adianta, irmão. Para o mais velho, você compra um livro. Para o do meio, você compra um kimono. Para o mais novo, você compra uma cesta para ele treinar em casa. Porque assim, os gostos são diferentes. Não adianta tentar comprar a mesma coisa para todo mundo se os gostos são diferentes. Ah, não, mas eu quero que o meu filho seja jogador de futebol. Lascou, irmão. Porque assim, querer projetar nos seus filhos os seus desejos é meio complicado. Porque assim, você está desrespeitando o gosto deles. Meus filhos, eu jogo bola com eles desde que eles aprenderam a andar, basicamente isso. Então eles gostam de jogar bola. Eu acho que eu influenciei eles, porque eu gosto de ver eles jogando bola. Eu acho que eu me realizo neles. Mas tem vezes que o mais novo falava assim, eu não gosto desse negócio de jogar bola. Aí a gente sentava com ele e falava assim, então que esporte que você vai fazer? Porque em casa, segundo eu e a Luciana, tem que praticar um esporte. Se você não quer jogar bola, fala qual esporte que você quer, que um esporte você vai fazer. Gasta energia, não, né, tira o tempo de pensar em bobagem. Não, acho que eu vou querer futebol mesmo. Então tá. Aí o pai, yes. Mas se quiser lutar, vai lutar. Gasta energia. Chega mais cansado em casa, dorme melhor. Não é ruim, não. Se quiser praticar outro esporte, que pratique, mas tem que praticar. Porque os pais interferem na vida dos filhos. Seu filho ele quer fazer aquilo que você gosta. Porque chama a sua atenção. Os pais sentem isso na hora que você está torcendo, os filhos sentem na hora que você está torcendo. Vai lá, vai, chuta aí. Aí o filho vê, meu pai está me vendo aqui. Aí está lá o pai xingando o juiz. Já pensou o pastor xingando o juiz? Não, não pode. Porque no fim das contas, é importante que os filhos eles sejam tratados com equidade, não com igualdade. E é importante que a gente não fique colocando sobre os nossos filhos desejos que são nossos, para que eles nos realizem. O filho tem que realizar o sonho dele. E era importante que Caim e Abel vivessem a vida deles. E aprendessem sobre a sua individualidade. E aprendessem que a vida deles não estava fundamentada em agradar o pai ou a mãe ou agradar alguém. E é interessante, porque Abel ele é livre, mas Caim não. Caim ele tem uma necessidade de agradar. E quando Caim não agrada, ele entra em desespero. A Bíblia diz que quando Caim oferece o sacrifício, oferece a oferta, e Deus não aceita nem a oferta, nem a Caim, a Bíblia diz que o rosto dele muda. Ele fica bravo, ele fica de mau humor. Ele se sente incomodado. E Deus vai perguntar, e aí, o que está acontecendo com você? Se você não agir bem, você acha que você não vai ser aceito? O problema, Caim, é que você não está agindo direito. Deus ele deixa claro qual que é o problema no texto. Ele fala, o problema é que você não está agindo bem. O problema é que o seu coração, ele está aí buscando agradar, não agrada, e você está fazendo tudo pela raiva. Então, se você se importasse menos em agradar as pessoas, talvez a sua vida seria mais leve e você ofereceria um sacrifício agradável e santo. Será que a gente não vive tentando, às vezes, agradar os outros? Você já viu gente que está sempre tentando agradar?
Ó, fiz uma comida, experimenta. Ó, você gostou? Tá bom, mas tá bom mesmo, tá bom mesmo. Ó, mas você acha que eu tinha que ter colocado menos cebola, mais calabresa? Você acha que eu tinha que... Passou? Aí você fala, não, tá uma delícia. Não, mas você acha que ficou muito salgado? Gente, tá uma delícia, pelo amor de Deus, para de falar, deixa eu comer. Porque às vezes a gente quer agradar tanto que a gente está numa ânsia, a gente está numa angústia, e a gente não consegue ter paz nem ter feito alguma coisa para outra pessoa. E aqui esse é um dos problemas. Será que a gente não vive a vida querendo agradar aos outros? Será que às vezes a gente não viveu essa diferenciação e nossos pais nos trataram ali com igualdade ou às vezes até nos trataram com diferença? Você sente isso no seu coração? A gente na Bíblia tem muitos exemplos de pais que agiram com os filhos de maneira diferente. Por exemplo, Davi. Quando Samuel procura um rei, o futuro rei, Jessé apresenta todos os filhos e apresenta com orgulho, mas se esquece de quem? De Davi. Olha que interessante, quando a gente olha para a história de Jacó e Esaú, você vai ver que Isaac, ele amava mais a Esaú do que a Jacó. Quando você vai olhar para a história de Abraão, Abraão, ele amou Isaac e ele mandou Ismael para fora de casa. Quando você olha para algumas histórias bíblicas, você vai ver de crises familiares. Por exemplo, quando você vê Jacó, Jacó teve filhos, Jacó amou a José e Jacó tratou com diferença os outros filhos. O que isso aconteceu? O que isso gerou? Gerou a tentativa de morte, porque os irmãos maquinavam em matar José. Vocês entendem? E talvez você olhe e fale assim, realmente eu sinto que não é só uma impressão. Eu sinto que meu pai amava meu irmão e me rejeitou. Minha mãe amava minha irmã e me deixou de lado. Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez Davi, ele tenha sido esquecido pelo seu pai. Mas eu quero lembrar você que o pai de Davi o esqueceu, mas Deus não esqueceu de Davi. O olhar de Deus estava atento para Davi lá no campo. Amém? Às vezes você tem a sensação, meu Deus, meu pai não me olhou como deveria, minha mãe não me tratou como deveria tratar, e eu quero dizer para você que Deus te viu onde você estava, porque os olhos dele estão em todo lugar. E quando o pai ficava ali tentando empurrar os irmãos, quando Jessé ficava, ó Samuel, olha esse é um guerreiro, olha esse pode ser esse. E que ele se esqueceu de Davi, e Samuel teve que falar, mas não tem mais nenhum irmão. Tem Davi está lá no campo, é verdade, tem mais um menino. Aí Deus olha e diz, eu não escolhi, eu não vejo como vê o homem, porque o homem olha para a aparência, o homem olha para a estrutura, mas Deus olha para o coração, e Deus está vendo o seu coração, mesmo que você tenha sido esquecido. Louvado seja Deus por isso. Ele conhece nosso coração. E eu não preciso ficar desesperado. Pais, cuidem dos seus filhos. Pais, cuidem das palavras que vocês emitem para os seus filhos. Eu atendo aqui adultos que carregam palavras. E palavras que não foram ditas recentemente, que foram ditas lá atrás. Eu estava comentando esses dias, o bullying, esse negócio de bullying que o pessoal diz nas escolas, o pior bullying, ele não acontece na escola, sabe onde ele acontece? Dentro de casa. Dentro de casa. Cuidado com os discursos cobradores. Mães que dizem, te carreguei 9 meses, eu que paguei suas contas, você não pagou nenhuma conta até hoje, você nunca ajudou em nada. O que você está dizendo para o seu filho é que ele sempre deve carregar essa sensação de que ele é um devedor para você. Aí quando casa, fica ali a mãe tentando investir no casamento, interferir na realidade. Fica ali o pai tentando entrar na vida. Porque fizeram o menino entender que ele é um devedor a vida inteira. E eu vou dizer uma coisa para você, tem pai e mãe que se interferem em casamento de filho, que é um negócio absurdo. Tem pai e mãe que estão ali, filho grande, interferindo no casamento. Cuidado com discursos que diminuem. Você não sabe de nada, deixa que eu faço, moleque. Você não dá conta. Tudo que você faz dá errado, não faz nada certo mesmo.
Você nunca vai conseguir. A criança vai internalizando essas palavras e ela cresce se sentindo incapaz de fazer qualquer coisa. Cuidado com discursos que ignoram. Pai, olha o meu desenho. Tá. Ô pai, não sei o quê. Tá bom, meu. Sai, moleque. Ô mãe, deixa a mãe estar cansada hoje. E nunca olha nada que o filho quer mostrar. Quando o filho quer mostrar, presta atenção, quando o filho quer mostrar uma coisa para você, é porque é importante para ele. Ou porque ele está precisando muito chamar a sua atenção. E se ele está precisando muito chamar a sua atenção, é porque você não está dando atenção para ele. Professores, os alunos que dão mais trabalho na escola não são os mais carentes? São, Marina? Os mais carentes de atenção, não são, Cris? Quem mais que é professor aqui? Tem mais professor aqui? Ali. Não são, Marco? Não tem gente que vai lá no seu consultório, Marco, te procurar por doenças que nem estão lá. São emocionais, falta de atenção. E o Marco, que é um cara atencioso, aí vai voltar. Por quê? Porque é assim que funciona. Carência. Porque precisa de palavra de afirmação. Eu quero dizer para vocês, pais, cuidado com discursos, cuidado com discursos que rotulam. Cuidado. Esse aqui, nossa, esses aqui sempre foram tão bons, mas esse aqui é o problemático. Meu Deus do céu. O menino está ouvindo. Esse aqui é a ovelha negra da família, só dá trabalho. Pelo amor de Deus. Não, esse aqui é inteligente, mas esse aqui... O que você está fazendo? Você está dizendo para o menino que ele nunca vai sair daquilo, que ele é aquilo lá e ponto final. Esse aqui é um comilão, ele só come. Já viu o pai falando assim do filho? A mãe falando, esse aqui é o comilão, esse aqui é o gordinho da casa, só come. Esse aqui só arruma confusão. O outro é bonzinho, mas esse aqui, olha o rótulo que às vezes você carrega já na fase adulta. E você não conseguiu se desvencilhar dele até hoje. Tem mães com filhos grandes que vivem arrumando confusão, brigando, porque carregam isso desde a infância. E aí, de repente, eu olho para Caim e Abel e eu fico pensando, se eles tivessem um olhar de aprovação dos pais, ou se ele tivesse uma compreensão diferente da vida, em que ele não precisa da aprovação, ele já é uma bênção, ele veio num momento difícil e transformou um momento difícil em grande bênção. Se ele soubesse quem ele é, ele não ia precisar ficar olhando e querer o lugar do irmão. Se ele soubesse da importância da sua história, se ele soubesse que Deus o enviou no tempo certo. Cuidado, irmãos, abençoe seus filhos. Salomão já disse que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18, 21. Eu quero dizer para você que por mais que você tenha um nome amargo, você é filho. Você também é filho. E você é um abençoado por Deus. Eu quero terminar com o terceiro ponto. Eu aprendo com esse texto que eu preciso fazer as melhores escolhas da vida. Eu preciso aprender a fazer as melhores escolhas da vida e ressignificar a minha história. Porque chega um momento na vida, presta atenção nisso, chega um momento na vida em que não dá mais para culpar os outros pelas decisões erradas que tomamos. Tem um momento na vida em que as responsabilidades da nossa história, elas recaem sobre nós mesmos. Tem um momento da vida, chega um momento em que se nós não somos bem resolvidos e saudáveis emocionalmente, nós é que precisamos nos resolver diante de Deus. Chega um momento, uma hora da vida, em que eu preciso me perguntar o porquê de determinadas decisões desesperadas. Por que eu sempre tomo decisão desesperada? Em que eu preciso me perguntar por que eu brigo tanto? Por que eu sinto tantos ciúmes? Por que eu desconfio de tudo? Por que eu sempre caio nas mesmas tentações? Tem uma hora na vida que eu preciso me perguntar. Porque assim, não dá para chegar nos 40, 50 anos e ficar vivendo as mesmas tragédias o tempo todo.
ficar brigando pelas mesmas coisas. Não dá para chegar com 50 anos e ficar ali alimentando um ciúmes doentio. A pergunta que eu preciso fazer é: por que eu sinto isso? Por que eu sinto isso? Porque de repente eu posso tirar isso da minha vida. Eu queria dizer uma coisa para você, uma oração para você fazer. Se há alguma coisa que te incomoda, você precisa perguntar ao Espírito Santo por que você sente isso. E por que você não pode mudar? Pergunte ao Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o Deus que habita em nós. Ele conhece o nosso interior, ele conhece as razões do nosso coração. Você já perguntou para ele? Por que eu tenho tanta necessidade de mentir? Por que eu tenho tanta necessidade de enganar? Por que eu tenho tanta necessidade de chamar a atenção dos outros? Por que o meu pecado ele sempre bate à minha porta e eu não consigo me desfazer disso? Ele é recorrente. Por que eu não consigo ser fiel ao meu cônjuge e eu estou sempre de olho em alguém? Você já perguntou isso para o Espírito Santo? Porque de repente ele pode te mostrar. Esses tempos atrás, eu contei de manhã, atendendo uma moça, ela falou assim: eu quando era pequena, ela falou assim: eu estou com uma dificuldade muito grande hoje com as coisas que eu como, porque eu não consigo engolir. Eu começo a ficar nervosa, ansiosa, eu não consigo engolir. Eu falei assim: você já perguntou para Deus por que você passa por isso? Ela falou: não. Eu falei: vamos orar sobre isso agora? Ela falou: vamos. Orei. Eu falei: Deus, mostra para ela de onde vem. E aí eu terminei de orar, ela falou assim: você estava orando, eu me lembrei que quando eu era pequena, sentada na mesa, quantas vezes meu pai não olhou para a gente e falou assim: você não merece comer essa comida que você está comendo, porque você não ajudou em nada. Eu falei: quantos anos você tinha? Ela falou assim: 8, 9. Aí eu ficava com uma vontade, eu tinha dificuldade de comer. Aí eu falei assim: seu pai tem razão na palavra dele? Ela ficou olhando para mim com dúvida. Eu falei: em nome de Jesus, rejeita essa palavra. Essa palavra não é tua. Essa maldição não pode recair sobre você. Você era só uma criança. Você não tinha como ajudar a colocar o alimento na casa. Eu falei: em nome de Jesus, vai comer em paz. Ela falou: eu fiz vários exames, eu fiz tudo. Os médicos dizem que não tem nada na minha garganta. Mas é uma palavra que está lá. Em nome de Jesus, dê um novo significado para a tua vida. Largue essas coisas, abra mão dessas coisas, comece a entender, comece a buscar em Deus quais são as razões e por que e buscar em Deus para que Ele tire isso de você. Porque é um momento na caminhada cristã em que eu preciso perguntar ao Espírito Santo, que sonda o meu coração, o porquê que eu faço as coisas do jeito que eu faço e como devo proceder para me livrar delas. Para mudar a partir de agora. Tem uma hora em que eu preciso me perguntar: por que eu sempre estrago o que eu faço? Como um jovem, um casal com uma filha pequena, que entrou nessa igreja uma vez e me procuraram e falou assim: pastor, a gente está vivendo talvez o melhor momento da nossa vida. As coisas estão tão legais, as coisas estão tão boas, as coisas estão fluindo na nossa família e tal. E começou a contar um monte de testemunho, e a esposa dele: nossa, é verdade, pastor, Deus tem abençoado tanto a gente. E eu falei: nossa, que bênção. Passado alguns meses, esse cara me procurou no meu gabinete para falar que que a esposa dele pegou ele em contato com uma prostituta. Vocês entendem? Aí eu fiquei perguntando, mas não tá. Aí ele veio me falar, eu falei: mas não está tudo bem? Ele falou: estava, mas eu não sei porque que eu fiz isso. Eu estava na melhor fase do meu casamento, eu não sei porque que eu fiz isso. Eu falei: não está na hora de você buscar coisas melhores para a sua vida? Não está na hora de você se desfazer com esse estrago que você causa a você mesmo? Deus vai te ajudar. Deus tem planos maiores do que os seus planos. Deus tem sonhos maiores do que os seus. Deus tem projetos para você. Deus tem caminhos abençoadores para você. E você não precisa mais viver essas desgraças. Você pode viver uma vida melhor. Amém, igreja? Você pode viver algo bom? Sim ou não? Você pode.
no Senhor Jesus. Porque a vontade de Deus para você, sabe como ela é? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Receba essa vontade em nome de Jesus. Receba. Porque tem gente que acha que não merece viver coisa boa. Ah, não posso. Eu não posso fazer uma viagem porque não quero uma viagem para mim. Eu ganhei uma viagem, mas não quero ir. Eu ganhei um desconto. A pessoa falou que faz de graça, mas eu não quero comprar. A pessoa falou que me dá, mas eu não quero. Recebe em nome de Jesus, que bênção. Né? Pô. E aí quando você recebe, dê coisas de graça também. Não fica cobrando por tudo que você se desfaz, não. Tem coisa que é abençoadora. Faz da vida um negócio maravilhoso, leve e abençoador. Porque aí Caim, ele chega, ele leva a oferta. E aí Deus não rejeita a sua oferta, Deus rejeita o próprio Caim. A Bíblia diz que Deus rejeita a oferta e Deus rejeita Caim. E aí, Caim se enfurece. E Deus diz assim a Caim: por que está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, você não será aceito. Mas se você não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O seu desejo, em outras traduções, será contra você e você deve dominar o seu desejo. Cuidado com os seus desejos, Caim, é o que Deus está dizendo. Cuidado com os seus desejos, meu irmão, minha irmã, porque eles serão contra você e você precisa vencê-los. Cuidado. Cuidado. O que Deus está dizendo é: Caim, por que você carrega esse sentimento tão ruim? Se livra desse sentimento. Porque como que eu vou aceitar a sua oferta cheia de ódio? A Bíblia diz assim, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando você for dar uma oferta, eu estou no vídeo aí ainda, Tiago? Eu saí da cena. Eu tenho que voltar? Aí. A Bíblia diz assim, e quando você for dar uma oferta, você vai ofertar a Cristo, você vai ofertar à igreja, você vai ofertar a Deus. Antes de ofertar, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, antes de você dar a oferta, vá até ele e se reconcilie com ele. Depois você dá a oferta. Porque antes do interesse de Deus na oferta, há um interesse muito maior no coração. Porque a oferta é fruto de um coração grato. É por isso que a Bíblia diz assim, se aquele que for dar, que dê com alegria. Porque muito mais importante do que aquilo que você está dando é o como você está dando. Porque para Deus aceitar a sua oferta, Ele não está de olho na quantidade, Ele está de olho no coração. É por isso que Jesus, quando Ele estava olhando no templo, as pessoas ofertando, Ele olha para aquela mulher e Ele diz para os discípulos, você viu aquilo que aquela mulher deu? Foi maior do que o que todos deram antes dela. Aí eles dizem, poxa, o pessoal deu bastante coisa lá e ela só deu duas moedinhas. E Jesus falou assim, não, mas ela deu tudo o que ela tem. E o coração dela, é o coração que está em jogo. Eu vi o coração daquela mulher enquanto ela deu. Deus não está olhando a quantidade, Deus está olhando o coração. E se você for ofertar com o coração cheio de raiva pelo seu irmão, então nem faça isso. Primeiro se reconcilie com o seu irmão, depois você faz o todo. Porque é o coração que está em jogo. Deus não vê como vê o homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. E eu quero encerrar dizendo justamente isso. A gente precisa escolher o bem. Lá em Deuteronômio 30, verso 19 diz, hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, agora escolham a vida. A gente precisa mudar as nossas escolhas, nós precisamos ressignificar nossa história. Se a sua história foi difícil, ressignifique ela, dê um novo significado para ela. Ressignificar significa dar um significado novo. Dizia de manhã, ressignificar é o nome do CD que a Kátia está gravando.
do álbum, né? É o álbum que chama? Do álbum que a Kátia está gravando. Ressignificar, dar um novo significado. Dê um novo significado na sua história. Minha história foi difícil, mas sabe o que acontece? A sua história se encontrou com o Cristo crucificado. E por causa do Cristo crucificado, a sua história não é mais uma história de derrota. Por causa do Cristo crucificado, que morreu por causa da sua história, que morreu para que você pudesse escrever uma nova história, você não precisa mais se estabelecer numa derrota, num fracasso, ficar dando... me fugiu a palavra, ficar dando audiência para a desgraça. Você pode celebrar a vitória que já te foi dada na cruz do madeiro. Por causa daquela cruz, pessoas que sempre entenderam que nada são, se tornam tudo em Jesus Cristo. Por causa da cruz do Calvário, pessoas vazias de significado na história, encontram o significado do milagre, da restauração, da paz e da bênção. Por causa da cruz de Jesus, homens indoutos e iletrados transformaram o mundo primitivo. Quando Pedro prega, as pessoas olham para ele e falam assim: esse não é aquele iletrado? Esse não é aquele analfabeto que não sabe nem ler nem escrever? Como que ele pode falar palavras tão poderosas? Porque ele está crucificado com Cristo. E agora não vive mais Pedro, mas Cristo vive nele. Eu quero dizer uma coisa para você. Sua história foi difícil. Sua história parece que foi sem significado. Deus quer dar poder para a sua história. Deus quer usar você como um instrumento poderoso nas mãos dele. Deus quer que você abra a sua boca e a sua boca seja um instrumento de milagres. Você acha que Deus não quer realizar milagres através de você? Comece a orar com fé. Comece a buscar com fé. Você vai ver milagres acontecerem. Eu não garanto isso. Quem garante é a palavra de Deus. Quem garante é a palavra de Deus. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não viu, que não penetrou no coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, igreja? Deus quer te usar com poder. Seja um instrumento poderoso nas mãos dele. Não seja tímido, não. Quando você abrir a boca, abra pelo poder da palavra de Deus. Diga: não é por mim, a Bíblia diz. E porque a Bíblia diz, isso pode acontecer. Seja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que diz lá em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judá, Samaria, até os confins da terra. Porque o Espírito Santo vai te ajudar. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus quer encher a sua vida de poder. Deus quer ressignificar a sua história. Na cruz do Calvário, o velho homem morreu, a velha mulher morreu, e agora vive um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si os nossos pecados, para que a gente possa ser nova criatura. Na cruz do Calvário, eu sou justificado. E agora os meus pecados não fazem mais acusação contra mim. Agora eu posso ser um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Deus está chamando você para ser um instrumento poderoso e vivo nas mãos dele. Deus está dizendo para você: eu conheço a sua história. Eu conheço a sua história. Não viva como um fracassado. Dê novos passos, tome novas decisões. Ressignifique a sua história. Não seja como Caim, que ficou levando suas ofertas cheias de ódio. E como ele não resolveu isso terminou em tragédia. Mas seja como Abel, leve, que agrada a Deus por fazer as coisas com sinceridade. E sem raiva, sem rancor, sem ódio. Feche a sua boca para amaldiçoar e abra a sua boca para abençoar. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua boca como um instrumento poderoso. Se você hoje você precisa hoje dar um novo significado na tua vida, na tua história.
Se você sente isso, eu quero orar por você hoje. Se você sente que você precisa mudar, que as coisas não podem ser mais como são. Se você hoje quer se esconder atrás da cruz de Cristo e viver uma nova história, um novo significado. Se você quer hoje dizer, eu não quero mais viver com raiva do meu pai porque ele me tratou de maneira injusta. Eu não quero mais alimentar uma raiva pela minha mãe porque minha mãe não fez o que deveria fazer. Eu não quero mais ficar pensando no que meus irmãos foram, no que não foram, que eu devia ter nascido em outro lugar, que eu não devia. Eu quero dizer que você nasceu onde você tinha que nascer, você viveu a história que você tinha que viver e agora você pode ainda dar um significado muito maior para a sua história e se tornar um instrumento vivo e poderoso nas mãos de Deus. E se você quiser fazer isso, eu quero convidar você a se colocar em pé. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Se você quer dizer, Senhor, eu quero ressignificar minha história, eu quero dar um novo passo. Fique em pé onde você está, eu quero orar por você. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Você aí na sua casa, se você quer ressignificar, eu quero que você ore comigo agora, aí onde você está. Se quiser se colocar de joelhos no seu sofá, no seu quarto. Deus tem um significado novo para a sua história. Deus tem um significado novo para os seus caminhos. Deus quer usar você pelo poder do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por esse culto que lhe prestamos. Obrigado, ó Deus, por esses irmãos e irmãs que se colocam em pé hoje, dizendo, Deus, dá um novo rumo para a minha história, dá um novo significado para a minha existência, tira toda a covardia, tira todo o espírito de timidez e me enche com a tua ousadia em nome de Jesus. Ousadia, ó Deus, para abandonar coisas que precisam ser deixadas para trás. Ousadias para abraçar o teu evangelho, para me esconder atrás da cruz do Senhor Jesus Cristo e viver uma nova realidade de vitórias. Porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, diz a tua palavra. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus o passado, ele não me atormenta mais. As injustiças realizadas por um pai, por uma mãe, elas não serão maiores do que a nossa gratidão pela existência que através deles veio sobre nós. Pai, obrigado. Obrigado porque podemos hoje tomar uma decisão. Obrigado porque a partir de hoje podemos confessar os nossos pecados e ressignificar nossa história. Obrigado porque a partir de hoje podemos dar um novo rumo para os nossos caminhos. Em nome de Jesus, eu quero profetizar a vida e a bênção do Senhor sobre esses irmãos e irmãs que estão hoje tomando essa decisão. Eu quero, ó Deus, profetizar sobre eles o poder do Teu Espírito Santo que nos ajuda a tomar decisões corajosas. Eu quero profetizar sobre eles força e a coragem divina para abrirem mão daquilo que precisa ser deixado para trás. Pai, nos ajuda em nome de Jesus. Nos ajuda em nome de Jesus. Como cantamos aqui, Tu és um Deus de promessas. E hoje nós vamos abraçar as Tuas promessas. Tu és um Deus de aliança. E hoje nós vamos, ó Pai, conhecer a nossa história mais profundamente. E nós vamos resolver essas coisas em nós. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Amém, glória a Deus.